Resumo de hoje, da novela Vencer o Desamor. Sob a identidade de Armando Carranza, Lino continua a publicar ataques e acusações sobre Ariadna nas redes sociais. Ele vai além, e culpa ela e Álvaro pelo sequestro e assassinato de Olga. Ariadna juntamente com Cassandra vê os ataques que ela e Álvaro estão sofrendo. A jornalista fica perplexa com tamanha crueldade das pessoas. Na casa de Olga, Paulo continua a acusar Álvaro pela morte de Olga. Ele diz que irá lhe pôr na cadeia. O rapaz consegue fazer com que os pais da moça comecem a desconfiar de Álvaro. Álvaro pede que deem uma chance para que ele possa se explicar. Daphne recebe uma proposta para dar aulas de inglês aos funcionários de uma empresa. Álvaro explica aos pais de Olga sobre sua relação amorosa e profissional, mas é em vão. Os pais de Olga estão certos que ele é o culpado pela morte dela. Jimmy leva Gemma até o local que ele preparou para passar em sua primeira vez. Álvaro e Ariadna se encontram. Ambos falam sobre o que cada um está passando devido à morte de Olga. Álvaro percebe que Ariadna está se sentindo incomodada com a situação, e pergunta se ela pensa em terminar. A jornalista fala que não sabe o que pensar, pois enquanto eles estiverem juntos as pessoas irão acusar eles. Jimmy e Gemma estão em clima de romance, mas quando o garoto começa a beijá-la, ela se sente desconfortável. Jimmy não a compreende, e faz um comentário ruim da moça, que logo desiste de seguir. À noite na casa dos Falcon, Álvaro informa que o velório de Olga será apenas para os mais próximos, e que ele irá em nome dos Falcon. Bárbara questiona o porquê deles não poderem comparecer. Álvaro não conta qual o real motivo. Eduardo faz comentários maldosos em relação a Olga e sua família. Gael sai em defesa de Olga. Eduardo continua, e insinua que eles devem pensar a mesma coisa que todos, que ela morreu porque nunca teve um homem que estivesse ao seu lado. Álvaro responde a Eduardo, e fala: minha consciência está tranquila, pois eu não tenho culpa de nada. Gael tenta apaziguar as coisas, mas Eduardo lhe humilha dizendo: e você não se meta, já que nem um falcão você é. Gael se levanta e os três começam a discutir. Bárbara cala a boca de Eduardo, e conforta Álvaro e Gael. Ainda na casa dos Falcon, Daphne e Gael se encontram. Ela tenta o evitar, mas ele pede para ver Clarita antes de viajar. Gael se oferece para cuidar das crianças enquanto ela estiver fora. Ariadna pede a Bárbara que vá ao depósito de Joaquim com ela. Eduardo chega e a moça pede que ele as acompanhe, mas ele se nega e diz que passará o dia com Tadeu. Bárbara diz que elas podem ir só. Lino pergunta se elas estão precisando de algo. Ariadna imediatamente diz que não, mas Bárbara pede que ele as acompanhe, deixando Ariadna desconfortável. Álvaro vai ao velório de Olga. Os pais de Olga falam que ficarão até sair o laudo informando a causa da morte. Daphne deixa as crianças para que Gael cuide enquanto ela está na entrevista, mas não será uma tarefa nada fácil como ele pensava. Lino leva Bárbara e Ariadna ao depósito de Joaquim. Ele sai e deixa elas para estacionar. Ariadna não gosta, e diz que era melhor que tivessem ido só já que ele não iria acompanhá-las. Ao chegarem, elas ficam surpresas ao verem o depósito vazio. No depósito, Ariadna tem certeza que foi o primo de Calisto. Em casa, Tadeu começa a ter uma crise. Eduardo não sabe o que fazer. Bárbara aparece e ajuda o garoto. Bárbara fica surpresa ao ver a mãe de Jimmy em sua porta acusando Gemma de querer dar o golpe da barriga em seu filho. Álvaro recebe a visita do advogado de Olga. Ele descobre que ela deixou todas as ações da empresa para ele. Enquanto isso, Ariadna está sendo demitida do jornal. Ela conversa com Cassandra que dá apoio à amiga. Ariadna recebe uma ligação de Açucena.